Olá, que bom que você veio. Eu sou Elisa Maria e esse é o canal Eva Messages. Aqui a gente cria oportunidades de autoconhecimento e de expansão da nossa intuição através da arte da cartomancia. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Hoje eu vou fazer a apresentação de um lindo tarô e tradicional, muito conhecido das bruxas, bruxos, médiuns de plantão, né, esotéricos em geral aqui do Brasil. Ele fez muito sucesso na década de 90, anos 2000, fica aí um pouco aí no esquecimento, né, com o advento de um monte de tarôs novos importados chegando para nós. E agora eu proponho a retomada, um chamado de novo para esse lindo mistério, essa forma de expressar o mistério do tarô, que foi proposta aqui por essas duas analistas junguianas, Juliet e Liz, e mostrar para vocês o baralho. Mas isso vai ser só a primeira parte do nosso vídeo. Depois a gente vai ter o oráculo propriamente dito, em que vocês vão escolher aqui, dentre 4 cartas, 4 histórias que eu vou ler para vocês, histórias dos arcanos menores aqui que compõem o tarô mitológico, e a proposta é se apropriar dessas histórias como mito, né? O que é o mito, gente? Uma história mágica, uma história que não conta só lá, né, a historiazinha daqueles personagens, muito pelo contrário, uma história que conversa com as profundezas da experiência de toda a humanidade, no mínimo, de toda a humanidade que, como nós, foi educada, todo mundo que foi à escola aí, aprendeu de alguma forma aspectos da civilização ocidental que são baseados aqui, ó, nos mitos gregos que compõem também a história desse tarô. Então eu espero que a história ou as histórias que você vai ouvir aqui na segunda metade desse vídeo e na primeira também, né, mostrando as cartas para vocês, eu vou contando um pouquinho as histórias dos deuses gregos que vão compor os arcanos maiores aqui do tarô mitológico. Eu espero de coração que essas histórias, como sempre aqui nos nossos oráculos, favoreçam insights, ideias que vão ajudar vocês a tomar as melhores decisões em direção aos seus objetivos de vida e aos propósitos da alma. Para quem quiser, no fim das contas, aí, chegar a essa conclusão intuitiva, eu espero, e não consumista, de que gostaria de adquirir esse tarô, eu vou deixar na descrição e vou deixar também lá nos comentários afixados o link para vocês comprarem esse tarô lá na Amazon, tá bom? E assim, comprando através desse link, vocês ajudam o canal também. Bom, vamos lá então, porque é muita coisa para falar hoje. Eu tenho uma história pessoal com esse tarô que eu vou compartilhar um pouquinho com vocês também. Essa retomada do tarô mitológico, das histórias mitológicas, não é sem motivo. A gente está aqui nesse período de outono e inverno, período em que se contam histórias, né, desde a antiguidade lá, ao redor das fogueiras, para sustentar o período mais frio do ano. Ainda que a gente não esteja tendo tanto frio hoje em dia, é um período sim, né, para quem segue a roda do ano, na bruxaria, na mediunidade, na magia de forma geral, no xamanismo. Outono e inverno tendem a ser esse período de maior recolhimento, introspecção, análise aí das narrativas que estão permeando a nossa existência, que estão ajudando a gente a tomar as decisões, com base em quê? Né? Em que forma de ver as histórias que acompanham você e os seus próximos que você está tomando suas decisões. Então, esse tipo de reflexão é típica desse período do ano e eu vou usar desse oráculo do tarô mitológico hoje para ajudar você a trazê-las, né, deixar elas emergirem aí e para que você se torne mais consciente delas. Vamos lá então? Bom, enquanto eu compartilho esse tarô com vocês, eu falei e vou mesmo compartilhar um pouquinho dos meus motivos, né? Por que eu estou retomando aqui o tarô mitológico? Eu, assim como muitas de vocês, eu tenho certeza, comecei meus estudos de tarô e já encontrei o tarô mitológico pelo caminho. Eu me lembro, inclusive, que a cartomante que a minha mãe, minhas tias consultavam, né? Isso sempre foi uma questão na nossa família, apesar de sermos muitas cartomantes e tarólogas, em geral, a gente sempre guardou essa regra. Olha, quando eu vou tratar de uma questão muito profunda, né, que mexe muito comigo, eu vou buscar uma cartomante ou outra, eu não vou tirar para mim
mesma as cartas. E aí essa cartomante, que era consultada, né, pelas mulheres da minha família, tinha meio que um rito de passagem, praticamente, em que quando a gente virava mocinha, eu e minhas primas, a gente tinha a nossa primeira consulta e tal, com essa cartomante. Aliás, ela é viva até hoje, gosto muito dela. E foi lá que eu vi pela primeira vez o tarô mitológico, sabe? Ele já me encantou muito, né? E ela percebeu ali, já conhecia minha família, percebeu ali já um certo pendor, um certo dom para cartomancia em mim, e ao mesmo tempo em que tirava as cartas para mim, ela já ia me ensinando, me mostrando as cartas e me ensinando como é que funciona. Então aqui, essas são as cartas do tarô. Vocês viram que já não estava na caixa, né? Porque eu tive que tirar, organizá-las para mostrar para vocês hoje. Não são as cartas mais de melhor qualidade que há, tá? Inclusive eu vivo esperando uma versão de maior qualidade aqui desse tarô mitológico. Queria muito, né? Fica um apelo aí à editora Madras, porque ele já é um legado aqui da nossa cultura brasileira, sabe? De esoterismo, de magia, de bruxaria. Então eu gostaria muito, muito mesmo que saísse uma versão um pouco mais resistente, mas não chega a ser um tarô ruim, não, tá? Ele mudou. A minha primeira versão, inclusive, era muito mais frágil do que essa aqui. Essa aqui tem um plástico mais resistente, com uma certa dureza aqui, ó. Então é bom, tá? É claro que existem qualidades, né, de tarôs importados melhores, mas é uma qualidade boa, sim. E aí, pessoal, já voltando um pouquinho para minha história, eu me encantei pelo tarô mitológico, né, quando ela me mostrou, depois dessa minha primeira tiragem com ela, já passei a estudá-lo. Voltei anos depois a fazer um curso mesmo, mais focado, né, estruturado de tarô mitológico para poder começar a tirar cartas profissionalmente, isso lá para 2011, 2012. E o fato é que hoje em dia eu percebo que muito do meu afastamento em relação ao tarô mitológico com o tempo se deveu a dois fatores. Um deles foi o fato da chegada do boom, né, da internet, dos tarôs importados, e aí do nada a gente tinha, né, pelos aplicativos aí também de compra internacional, eu já tinha acesso a um monte de tarôs bonitos, diferentes. Aí veio a Amazon, né? Antes da Amazon era o Submarino, quem lembra do Submarino aí? Então, essa variedade toda, né, encantou meus olhos consumistas, digamos assim, e aí fui comprando outros tarôs e fui me esquecendo, né, achando que esse aqui tinha menos importância com o tempo. Esse foi um fator que me afastou do tarô mitológico, e o outro fator foi um aspecto mais cultural, né? Para quem não sabe, eu sou formada em letras, eu sou pesquisadora, tenho mestrado em literatura e fui me embrenhando cada vez mais ao longo da minha jornada profissional da ideia de estudar as visões de mundo que para mim eram as minoritárias, né? Especialmente as literaturas africanas. E aí eu fui seguindo também com a cartomancia, um caminho que me levou a conhecer os orixás, a conhecer culturas outras, essas culturas dos povos indígenas, dos povos de África. E isso foi me fazendo criar um certo rancinho, né? Com a cultura ocidental e especialmente com a mitologia grega, né? Hoje eu vejo que isso foi uma espécie de perda também. É claro que tudo tem seus prós e contras, né? Eu acabei abrindo espaço na minha vida para as religiões, para as bruxarias, né? Para as macumbas vindas de África, para as tradições xamânicas aí dos povos originários. Isso foi muito bom para mim. Porém, por que a gente tem que incluir uma coisa e tirar outra, né? A desvalorização dos mitos gregos, da cultura ocidental, por um tempo acabou me afastando dessa aqui, que é uma ferramenta muito poderosa para compreender nossa sociedade, para compreender como é que de fato as pessoas pensam aqui no Brasil 2024, quando, querendo ou não, a maior parte de nós que frequentou a escola, né, a escola, o nosso currículo, a forma como a moral, né, é ensinada, a forma como as ciências humanas se organizam, né, a psicologia muitas vezes, inclusive, é muito baseada na forma de pensar que já está lá desde a mitologia grega.
Então, essa aqui é uma raiz que para nós, né, que queremos compreender não só a gente mesmo, mas buscar, investigar nas cartas os destinos e os caminhos também das outras pessoas ao nosso redor. Muitas vezes, pessoal, o que vai conversar mais com a psique profunda de quem chega até nós na cartomancia, e às vezes com a nossa mesma, né, com a nossa psique profunda, quando a gente vai tirar cartas para a gente mesmo, vai ser a mitologia grega. Né? Não porque, e eu preciso deixar isso muito claro, não porque as mitologias de África, os divinos orixás ou as mitologias dos povos indígenas não sejam igualmente válidas, belas e importantes de serem conhecidas, porque são. Mas o fato é que, para a população média, né, para a população que não se dedica a esses estudos, a essas vivências mais específicas e que não teve oportunidade, o tarô mitológico, os mitos gregos, eles são mais intuitivos. Né? Tem gente aí que nunca ouviu falar de deuses indígenas, mas já ouviu várias vezes falar, e pela internet tá aí aos montes, né? De Afrodite, de Atena, de Hades, de Zeus. Então, essa aqui é uma fonte inesgotável de conciliar, de aprender a conciliar aspectos aí, faces internas que a gente tem. Então, ao reconhecer isso, eu tenho retomado, né, feito um caminho de reencontro com a mitologia grega, com o tarô mitológico também, no fim das contas. E fica aqui também a dica para você que tem interesse em desvendar os mistérios aí da psique humana, né, da psique profunda aqui dos povos ocidentais, do Brasil inclusive, mas que não tem interesse exatamente em estudar o tarô, a estrutura, né, do tarô, que é uma estrutura clássica, o tarô de Marselha, o tarô Rider-Waite, que é uma estrutura bastante hoje apropriada, né, pelas escolas iniciáticas, escolas de magia, escola esotérica. São conhecimentos interessantíssimos, né? Gosto, estudo bastante. Porém, se você não tem esse interesse, não quero ir muito por aí não. O que eu quero mesmo é um tarô divinatório, mais objetivo, um tarô que vai conversar aqui com aspectos que eu já conheço, né? Querendo ou não, ainda que você não saiba profundamente quem é Afrodite, você sabe que ao falar dela a gente está falando de amor, de paixões, de desejos. Já existe aí um conhecimento mais difundido sobre a mitologia. E às vezes até onde a gente nem acha que tem. Muito, né, como eu disse no início, volto a repetir, muito do que a gente entende como cultura geral, né, já é da cultura, a ideia de que, sei lá, a guerra e o amor, né, andam juntos de alguma forma, a guerra e a paixão, perdão, andam juntos de alguma forma, mas se a gente for aprofundar, assim, de onde vem esse tipo de visão? Né? A gente vai encontrar em algum momento lá os mitos de Ares, deus da guerra, e Afrodite, a deusa da paixão, como um fundo, né? Uma sabedoria coletiva que está aí partilhada por todos e todas nós, tá bom? Esse é um incentivo, né? Não só é contando um pouquinho da minha história, mas um incentivo para que você se abra aí para os estudos da mitologia grega de forma geral e para o tarô mitológico. Para além, né, do que já é difundido por aí, inclusive muito hoje em dia, a ideia de usar dos arquétipos, né, para a gente conseguir nossos objetivos. Vivencia aí o arquétipo de Atena, o arquétipo de Afrodite. Bom, eu tenho cá minhas reservas, né, para esse tipo de jeito utilitário de usar dos deuses, como se estivessem, sei lá, numa estante, numa prateleira. Ora você tira ali do cabide da prateleira uma deusa para ativar algo em você, ora tira outra. Não sei se é bem assim que funciona, não. Mas, no mínimo, né, e um jeito mais sagaz, eu acredito, mais inteligente de usar desses arquétipos, dessas imagens arquetípicas, é a ideia de que a gente pode se conhecer, né? Eu posso me conhecer mais quando eu estudo cada uma dessas facetas das deusas, dos deuses da mitologia grega, reconhecer que eu posso ter, né, um pedacinho, uma face de cada um deles, e aí sim ativar numa postura, numa ação no mundo, ora um, ora outro, em benefício dos meus objetivos.
E aí, perceba, não é de uma forma mágica, né? Do nada eu olho para uma imagem então de Afrodite e aí eu já me torno Afrodite, já começo a atrair as pessoas. Não é disso que eu estou falando. Mas a partir de conhecer o mito dela, eu posso me apropriar, conhecer a mim mesma, me apropriar das minhas faces afroditianas, e dessa forma dar mais espaço para elas na minha vida. Bom, mas vamos então de cara para o nosso tarô, já falei demais. Queria ler para vocês um pedacinho aqui de onde a própria autora conta um pouco desse tarô, qual é o objetivo dela com esse tarô. Opa, já passei. Bem rapidinho, que aí vocês já ouviram o meu objetivo, né, com o tarô mitológico. Vamos ouvir um pouquinho do que a própria autora diz dele. Bom, neste livro nós tentamos restaurar alguma da sua simplicidade original, a simplicidade original do tarô, né? No texto anterior ela falou um pouquinho sobre como o tarô, que é uma ferramenta que era popular na sua origem, todo mundo usava, uma ferramenta profana mesmo, né, da sabedoria popular, digamos assim, ela foi se tornando com os séculos, né, principalmente depois da Renascença, foi se tornando cada vez mais uma ferramenta que só vai aprender tarô mesmo, ou quem tem um dom, ou quem participa de uma escola iniciática, né, é iniciado nos mistérios e tudo mais. E ela vem questionar isso com o tarô mitológico dela. O objetivo desse tarô, desde o início, é popularizar de novo os mistérios do tarô. E eu acho isso muito legal também. Bom, e aqui ela vai redesenhando o baralho de acordo com as imagens dos deuses gregos, que são tão caros aos artistas e autores da Renascença e que agregam os fundamentos culturais da vida ocidental. Foi isso que eu falei agora há pouco, né? A mitologia grega, gente, querendo ou não, ela é sim uma parte muito importante dos fundamentos culturais da vida aqui no Ocidente. Talvez a gente quisesse que fosse um pouco mais democrático isso, né? Que tivesse também muito da presença de outras mitologias, de outros povos. Hoje em dia eu acho que a gente está indo sim no caminho de uma democratização disso, mas o fato é que, né, uma coisa é o que a gente quer, outra coisa é o que a gente tem. E muito do que a gente tem ainda é, com certeza, a presença da mitologia grega no substrato, né, no fundamento aí da nossa sociedade. E aprender, então, sobre mitologia grega te dá um poder mágico, digamos assim, de aprender e conhecer com mais profundidade as intenções, as movimentações, tanto as suas quanto as das pessoas ao seu redor. Voltando aqui, os deuses gregos não são propriedade exclusiva de qualquer particular escola esotérica, doutrina religiosa ou caminho espiritual. A moral, e no entanto, contendo profundas verdades morais, esses mitos antecedem e permeiam os nossos símbolos religiosos judeu-cristãos, assim como a arte e a literatura de toda a cultura ocidental. Além disso, continuam sendo as imagens mais fundamentais e precisas que descrevem o funcionamento multilateral e multicolorido da psique humana. Eles ainda estão no fundamento de livros, filmes, né, de toda a arte aí da nossa sociedade. Eles são símbolos da própria natureza, a nossa própria natureza humana, com a sua profunda ambivalência de corpo e espírito, e seus mutuamente contraditórios esforços para a autorrealização e para a inconsciência. A compreensão da nossa própria ambivalência começou apenas recentemente a ser restaurada ao seu antigo objetivo pela moderna psicologia de profundidade, que inevitavelmente teve de voltar à fonte, ou seja, aos deuses pagãos, para podermos entender melhor o comportamento humano. Assim, tanto nas cartas como nesse livro, aderimos aos tradicionais significados das cartas, ao mesmo tempo ressuscitando os velhos deuses enterrados sob séculos de refinamento. Ela vai falar aqui também um pouquinho sobre o que é o mito, né? Por que o mito é importante? E aí, já que a gente está, como eu disse no início, nesse período outono e inverno, né, em que a gente se volta a contar histórias, e contar histórias hoje em dia tem a ver também com ver vídeos no YouTube, assistir seriados, né, no Netflix e tudo mais. Então, querendo ou não, a gente está voltando para os mitos, né? Ficar quietinho debaixo da coberta, ou lendo um livro, ou vendo uma série, um filme, um vídeo na internet, são também formas de atualizar
os mitos, né? Os mitos mais antigos. Às vezes a gente ouve várias histórias diferentes, mas o mito por trás é o mesmo. Por exemplo, o mito do herói, né? Que está tanto na jornada lá do Harry Potter, como na jornada do Frodo, do Senhor dos Anéis e de tantos outros heróis e heroínas de filmes e livros por aí. A história final, a história lá no fundinho é sempre a mesma. E é disso que se trata o mito. Mas vamos deixar a autora falar, ó. Então, o que é um mito? Os nossos dicionários oferecem várias definições. Uma delas diz que o mito é uma história irreal, uma perspectiva que, sem dúvida, é válida em um sentido, mas inadequada em outro. É verdade que nenhum arqueólogo chegou a descobrir os ossos de Édipo ou de Hércules, mas o que pode ser irreal em termos concretos pode muito bem ser real no nível interior, como uma espécie de experiência subjetiva. A palavra mito pode também implicar um esquema, hein? Ou um plano. E é justamente esse significado que devemos considerar ao visualizarmos as cartas de tarô. Elas promovem o que então? Um esquema da realidade, das formas de conduta do ser humano, através ali daqueles símbolos arquetípicos, né? Daquelas personagens das cartas. Imagens mitológicas são realmente figuras espontâneas, criadas pela imaginação humana, que descrevem em linguagem poética experiências e padrões humanos essenciais de desenvolvimento. Atualmente, a psicologia usa o termo arquétipo, né? Alguns ramos da psicologia, eu diria, para descrever esses padrões. Um arquétipo significa um padrão que é universal e existente em todas as pessoas, em todas as culturas e em todos os períodos da história. O nascimento, por exemplo, é uma experiência arquetípica. Todo mundo vai nascer, né? Cada um de um jeito, mas todo mundo vai nascer. Isso é obviamente real num nível concreto. Todos nós nascemos, mas também é uma experiência psicológica, de espécie arquetípica, porque sempre que iniciamos algo novo ou entramos numa nova fase da vida, ali é que existe alguma forma de nascimento. O nascimento também implica outros estados subjetivos, porque nascer significa abandonar as reconfortantes e serenas águas do útero materno, tanto em nível físico quanto psicológico, né? Aquela ideia de sair da tal da zona de conforto. A morte também é uma experiência arquetípica. Todos nós algum dia morremos. Da mesma forma, a morte também é psicológica, porque a vida muda, como nós também mudamos. Todas as vezes que há um final de qualquer espécie, uma separação ou fim de uma fase na vida, existe um sentido de morte. E aí vamos ver isso num mito específico, ó. A puberdade, a passagem da infância para a adolescência e ao estado do homem ou mulher fértil, adulto, também é arquetípica. Todos nós passamos pelos profundos estágios físicos e emocionais da puberdade, entre os 12 e os 15 anos de idade. Mas também podemos ter essas passagens muitas vezes em nossa vida, no nível interior, no nível subjetivo, sempre que passamos da maneira infantil e inocente de visualizar os acontecimentos para uma compreensão mais real da vida, que nos atinge e aprofunda. Eu mesma contei para vocês no início uma iniciação pela qual eu estou passando, né? Saindo de uma visão que era, de certa forma, inocente, né? Por considerar que, só por eu estar estudando mitologias de África ou dos povos indígenas, eu estou mudando aí, né, as perspectivas das coisas e do mundo. Isso é verdade um pouquinho, mas é um pouco de inocência também. Afinal, existe uma realidade prática, né, uma compreensão mais real da vida que me diz que, bom, eu posso estar fazendo isso, mas muitos e muitas de nós, meus clientes, por exemplo, da cartomancia, nem sempre estão. E talvez as melhores cartas para me mostrar como é que essas pessoas que vêm a mim estão vivendo as próprias vidas sejam não um tarô que fale de orixás, mas talvez, e muitas vezes, um tarô que fale de mitos gregos. É por isso que um mito, como o rapto da Virgem Perséfone por Hades, o deus do inferno, também é a imagem do processo da puberdade, com a sua terrível separação do confortável mundo parental, o mundo com a mãe Deméter, para um mundo totalmente desconhecido da vida, quanto à imagem de uma experiência psicológica, que pode ocorrer sempre que ficamos presos a ideias ingênuas e pontos de vista infantis sobre a vida.
sendo forçados pela experiência a descobrir as profundidades desconhecidas da vida e de nós mesmos. Eu vou parar por aqui, eu queria dar um gostinho para vocês da proposta aqui do tarô mitológico, resgatar, né, o tarô mitológico aí do esquecimento da nossa comunidade esotérica brasileira, porque realmente foi uma ideia muito boa a que essas analistas junguianas tiveram, e não foi sem motivo, sem razão, né? Como eu disse agora há pouco, por mais que seja muito útil, louvável e importante mesmo a existência desses tarôs que a gente chama transculturais, né? Esses que estão no nosso século, na nossa década agora, atualizando os mistérios do tarô, cada hora para um significado e para uma cultura, né? Como eu disse, agora tem tarô dos orixás, tem tarô zen, tem tarô de várias culturas aí, às vezes até culturas, né? Tarô steampunk, tarô de nichos, né? De minorias, muito úteis e válidos, porém vamos lembrar que a maior parte de nós, né, que não está se atualizando, talvez nesse sentido de conhecer outras culturas, e convenhamos, talvez nem tenha tanto interesse, muitos de nós ainda respondem à vida com base nesses padrões aqui, que são origem e fundamento da cultura ocidental, os padrões da mitologia grega. Ok? Vamos lá então a uma parte muito mais interessante para muita gente, que é a parte de apresentar para vocês as cartas. Eu tenho aqui os arcanos maiores. Esse é um baralho que eu vou contar que ele já é muito conhecido. Então, vou passar mais rapidinho pelas cartas, mas nós temos aqui o naipe de ouros, o naipe de copas, o naipe de espadas e o naipe de paus. Vou mostrar para vocês carta a carta. Na segunda parte do vídeo, como eu disse lá no início, vocês vão escolher aí qual das 4 histórias dos naipes, dos arcanos menores, de fato diz para vocês algo no momento de vocês aí, ajuda vocês a tomar as melhores decisões, ok? Em benefício dos seus objetivos. Essa vai ser a nossa segunda parte, e aí, claro que vocês vão escolher intuitivamente, né? Vou virar as cartas, e aí vocês vão escolher intuitivamente qual é a história que vocês precisam ouvir agora, qual é aquela que vai ajudar a trazer clareza para o momento de vocês. Mas vamos então começar pelo louco. O louco, aqui nesse tarô, ele é representado pelo deus Dionísio, deus do vinho, um deus selvagem, né? Tá todo vestido de peles aqui, acompanhado pela águia de Zeus, que olha ele lá em cima, e abrindo-se para um novo mundo. A curiosidade, né? Típica do louco mesmo. E aqui a gente tem o deus Hermes, deus das encruzilhadas, um psicopompo, né? Os psicopompos são os deuses gregos especificamente relacionados à capacidade de planar entre os mundos, né? Eles podem ir ao céu, aos infernos, à terra, eles não têm limites. A maior parte dos deuses tem limite, né? Se reina no céu, fica só no céu. Se reina no submundo, fica só no submundo. Alguns poucos, como Hermes, Íris e Hécate, são esses chamados psicopompos, os mensageiros dos deuses. E Hermes está aqui na encruzilhada entre os mundos, né? Com as suas ferramentas, seu caduceu. E ele está começando a jornada na carta do mago. Temos a carta da sacerdotisa, aqui representada por Perséfone, a do submundo, aquela que vai fazer a jornada de encontro ao que é o submundo, né? Ao nosso inconsciente, aos lugares desconfortáveis que o autoconhecimento nos impele a chegar, de forma a se tornar rainha das próprias sombras, rainha do submundo. Para isso, ela precisou deixar para trás, olha lá, a mãe dela, Deméter, a deusa da agricultura, da terra ensolarada, frutífera, generosa. Ela é a grande mãe do mundo, a grande mãe da fertilidade, mãe Deméter, a imperatriz. Temos no imperador aqui o deus Zeus, o grande deus.
aquele que comanda lá do alto com seus raios o planeta inteiro. Tem a águia da sabedoria consigo, com a qual é capaz de ver longe, mas distante, né? Distante dos acontecimentos. Tem um distanciamento emocional aqui que talvez favoreceu o fato de ele ter tantas amantes lá na história das mitologias, da mitologia grega. O Hierofante, o grande professor, representado aqui por Quiron, esse centauro que foi professor dos heróis, dos príncipes que seriam reis, aquele que traz as chaves do conhecimento. Ao mesmo tempo, curador ferido. Tem muito a ser dito, viu, pessoal? Vou passar rapidinho aqui, mas em breve, novidades, quando eu terminar aqui eu conto para vocês, e aí talvez a gente se aprofunde mais nessas histórias. Temos a carta dos namorados, aqui a gente vê a cena de Paris, essa história é ótima. As três deusas ali, Hera, Afrodite e Atena, pediram a ele, né, um pedido capcioso, para que ele dissesse qual delas era a mais bela. E aí cada uma ofereceu presentes, caso ele dissesse que ela era mais bela que as outras duas. Ele vai decidir por Afrodite, e Afrodite ofereceu a ele a mulher mais bela do mundo, que era quem? Helena. E aí começa, para quem conhece os mitos gregos, a famosa Guerra de Troia. Escolhas, né? Escolhas gerando consequências aqui na Carta dos Enamorados. Temos a Carta do Carro, com o grande deus Ares, o deus da guerra. Ir direto, firme, em busca dos próprios objetivos, tendo o domínio da luz e da sombra. Quem aí viu nossa jornada de lives dos arcanos maiores do tarô para desenvolvimento pessoal, sabe do que eu tô falando. Quem não viu, inclusive, temos aí uma playlist aqui no YouTube, tá? Só sobre as cartas dos arcanos maiores do tarô. Temos a carta da justiça com a deusa Atena. Ela mesma, dona da sabedoria, da estratégia em batalha, o equilíbrio da razão, né? E a espada para atuar no mundo de forma assertiva e justa. Atena. Temos o eremita, aqui representado, uau, a gente viu na hora, representado por Cronos. Cronos, o deus do tempo, aquele que vai reger a sabedoria do tempo que passa, a paciência com os processos da vida, a capacidade de finalização, de corte aí com a comunidade, com a sociedade, para olhar para dentro, né? Para dentro aí da sua capa preta. Temos a roda da fortuna, com as moiras ou as nornas, essas deusas do destino que fiam o destino de todos e todas nós. É natural, né, que a gente ora esteja no topo, ora no vale da vida, ora usufruindo de bênçãos, ora sofrendo maldições. É esperado, né, da roda de Sansara, da roda da vida, a roda do ano. E essas são as três deusas que cuidam, zelam por esse processo. Uma dá o fio da vida, outra o estica e a outra corta, para representar os finais dos ciclos, para iniciar novos. A roda da fortuna. Tudo isso lá de dentro da caverna, né? Ai, gente, eu amo a simbologia desse tarô. É muito boa. Um dia, se vocês quiserem, deixem aí nos comentários. Se vocês quiserem, eu posso me aprofundar na simbologia dessas cartas, oferecer, quem sabe, um mini curso aí em vídeos para vocês e deixar numa playlist. Mas se vocês quiserem, né? Quem quiser, deixa aí nos comentários, vai dando curtida, para eu saber que realmente há interesse. Eu adoraria fazer, já vou dizendo. Temos a carta da força com Hércules. Hércules é esse que doma o leão, né? Hércules, ele precisa passar por 12 provas, né? Os 12 trabalhos de Hércules para se provar e tal, como um homem guerreiro digno, né? Da potência, da virilidade. E é interessante porque quando você vai ver as histórias, você vê que ele não venceu tudo pela força. Não, sabe aquele ditado, não é força, é jeito? Há grandes chances de que ele seja aí um resultado, né, na nossa cultura hoje, desse substrato, desse fundamento da mitologia grega. Porque de fato é o que ele faz. Não é pela força que ele vence, mas na maioria é por estratégia, por jeito, né, por habilidade, que ele vai conseguir vencer seus desafios. Temos o arcano do pendurado, aqui o enforcado.
Aqui nós temos Prometeu, né? Prometeu roubou o fogo dos deuses para dar aos homens, ou seja, por um bom motivo, né? Ele performou um sacrifício, que na verdade é um sacro ofício, um ofício sagrado. Quando a gente tem um propósito que é elevado, vale a pena se sacrificar, não é mesmo? É isso que ele nos ensina através do seu mito, porque os deuses depois, apesar dele ter feito, né, uma benesse para os homens, deu fogo para a humanidade, e aí a gente passou a poder cozinhar nosso alimento, né, se proteger à noite. Os deuses não gostaram nada e condenaram ele aqui a um sofrimento eterno. Temos a carta da morte também, a carta da morte aqui representada por Hades, o deus do submundo. Lá no fundo a gente tem o rio Estígio, o rio da memória, ou da perda da memória, né, envolvida no processo aí de morrer, para depois renascer. Tá vendo um sol nascendo lá atrás das montanhas? Mas antes a gente precisa, olha só, prestar reverência, né, a esse processo que todo mundo vai vivenciar, e a gente vivencia simbolicamente ao longo de uma vida, né, de finalizações. Quem tenta demais evitar finalizações, vocês já me ouviram falar isso algumas vezes aqui nos oráculos, acaba por sofrer muito mais, né, do que quem aceita que, ó, tudo tem início, tudo tem meio, tudo tem um fim, e o fim, por mais que a gente tema e sofra muitas vezes com ele precisa ser reconhecido na sua soberania, lá a coroa. Temos também a temperança. Gosto muito, aqui temos a deusa Íris, pouco conhecida, mas ela é a mensageira de Hera. Como eu disse lá no início, assim como Hermes, como Hécate, ela é uma deusa psicopompa, né? A ela é dado o direito de vagar entre céu, submundo e a terra. Só que diferente dos outros psicopompos, ela traz uma energia de harmonia, né? A deusa do arco-íris, equilíbrio emocional, tudo isso que representa a própria temperança. Ela é angélica, né? Um anjo com essas asas aqui. Temos o diabo aqui representado pelo deus Pan, o deus dos instintos, né? Os instintos selvagens por posse, por o medo e o desejo, né? Condicionando a experiência do ser humano. Também fala do bode expiatório, né? Aquele em que a gente bota a culpa, às vezes, pelas nossas próprias escolhas. Eu acho muito bonito uma fala que eu vi, não vou lembrar a fonte agora, mas gosto muito dela, que diz que o diabo não leva a gente a fazer nada errado, né? Ele só oferece a oportunidade. No fim das contas, a autorresponsabilidade é nossa responsabilidade, né? Porque a gente faz a escolha ali de aceitar a tentação do diabo ou não. Então, será mesmo ele, né, o grande mal da história? Não sei, não. Temos aqui a carta da Torre. Na torre nós temos o deus Poseidon, né? Ele vai destruir ali o labirinto do Minotauro, que foi criado pelo rei Minos para esconder a vergonha dele. Ele fez um negócio muito errado. Depois você vai lá, se quiser conhecer a história dele. Ele prometeu algo e não cumpriu, né? Tentou esconder o fato de que não cumpriu com a sua promessa lá dentro do labirinto. Mas Poseidon chega com toda a sua ira, né? Com todo o seu direito também, afinal, ele estava vindo reclamar algo a que ele tinha direito mesmo. E aí ele vem e destrói o labirinto do Minotauro e expõe a vergonha, né? E é interessante, porque já repararam como, às vezes, é quando a gente é exposta no nosso erro, é que a gente abre caminho para a redenção, abre caminho para, né, fazer diferente. Já ouvi uma coisa também, uma vez, que fez muito sentido para mim, sabe? Que a gente, às vezes, mais sofre uma pessoa que mente ou que faz uma coisa errada e nunca é descoberta, e sabe que fez errado, do que aquela que é descoberta e abre-se, então, um caminho para que ela possa se redimir, né? Então, acho interessante. Temos aqui a carta da estrela. A estrela é Pandora nesse tarô. Pandora, uma espécie de Eva, né? E é bom falar dela porque aqui temos a prova daquilo que eu dizia no início. Muito, né? Não dá para negar que a maior parte da nossa cultura brasileira, aqui, século XXI, ainda é muito cristã, né? Isso para o bem ou para o mal, não estou aqui fazendo um juízo de valor, o fato é que é assim, né? A maior parte de nós ainda caminha sobre
uma ética, uma moral muito fundamentada ali na visão cristã, católica ou protestante da vida. E aí temos a experiência lá na mitologia judaico-cristã da Eva, né, que come a maçã e aí libera todos os males e tal. E lá, essa visão de Eva, essa estrutura de Eva é muito, muito um repeteco dessa Pandora aqui. A Pandora é uma deusa grega, que deusa grega nada, perdão, ela tá mais para criatura, né? Ela é uma criatura dos deuses. Os deuses a criam para uma espécie de punição à humanidade, né? E dão a ela essa caixa, e quando ela abre por curiosidade, ela não devia ter aberto, ela libera também, assim como Eva, através de uma escolha, todos os males para a humanidade, mas permanece ali na caixa lá, ela olhando para esperança. Aquela ideia de que a esperança é a última que morre, né? Outro dito popular que está aí sendo falado à torta e à direita, ele tem origem nesse mito grego aqui. Então, como eu disse lá no início, né? A mitologia grega, gente, querendo ou não, ela é fundamento para a nossa forma de pensar. Às vezes, mesmo para quem nunca estudou mitologia grega, tá aí reproduzindo falas, ditos populares, né? Uma moral coletiva que é, sim, originada desses mitos. Então, conhecê-los, como eu disse lá no início, te dá uma ferramenta meio mágica para que você possa compreender a si mesmo e às vezes prever comportamentos das pessoas ao seu redor, sim. Temos o arcano da lua com a deusa Hécate, maravilhosa deusa das encruzilhadas do submundo. Por que do submundo, né? Ela está aqui na noite, apesar dela poder planar por todos os caminhos, assim como Hermes, assim como Íris. Ela tem muito domínio sobre os aspectos lunares da existência, né? Que é a ideia do subconsciente. Ela mostra para nós, ela nos guia com a sua tocha nos caminhos, né, das nossas pulsões mais profundas, das nossas sombras, aquilo que às vezes a gente não quer ver sobre a gente, sobre as pessoas ao redor, aqueles sentimentos, afetos que a gente guarda, né, no escondidinho. Ela com seus cães, ela faz o caminho para nós entre a terra, entre o mundo material e a água, o mundo emocional. Assim como o caranguejo, né, que é um animal muito relacionado a ela, signo de Câncer também. Esse signo muito relacionado ao meio do caminho, né, a ser capaz de relacionar o mundo emocional, o mundo sensível, o mundo interno e inconsciente com o mundo material, o mundo prático, né, o mundo consciente. Temos tudo isso na carta da Lua. E, por outro lado, né, oposto complementar a ela, o arcano do Sol, a clareza, a razão, né, a música, o deus Apolo, toda a clareza da civilização, os aspectos da civilização. Ali estão nossos aspectos selvagens, né, profundos. Aqui temos os aspectos da civilização, clara, cristalina, a ideia de Apolo trazendo a clareza e a verdade para a nossa vida. O Sol. Quase finalizando, chegamos ao julgamento, acho ótima. Aqui é uma das sacadas que eu acho mais incríveis desse tarô, pessoal. Não sei se vocês vão lembrar, mas lá no arcano do mago, a gente tinha Hermes, né? E aqui a gente tem ele de novo. Então, o que mudou, né? Olha só, lá no início da jornada, a mesma personagem, só que não tinha suas sandálias aladas, não tinha o seu capacete alado, não tinha o domínio do caduceu. Essas 3 ferramentas estão relacionadas à capacidade dele de planar entre os mundos, né? De ser capaz de ir lá na visão que o outro tem, ir profundamente na própria visão de mundo e fazer aí o meio campo, né? O meio de caminho, a comunicação entre aspectos internos, sombra da gente, e nossos aspectos luz, ou entre o que você pensa e o que o outro pensa, a negociação, né? A comunicação que negocia e faz todo mundo envolvido crescer. Eu acho o máximo ela retomar a mesma personagem, né? Olha o crescimento, que inclusive simboliza o nosso próprio crescimento, né? Quando a gente vai vivendo a jornada dos arcanos maiores do tarô, eu falo isso lá na nossa jornada de lives, o que a gente está fazendo é amadurecer, né? Amadurecendo a nossa psique, amadurecendo a nossa capacidade de lidar com o mundo, com as nossas muitas faces, né? Todos e todas nós aqui somos um pouquinho Perséfone, Deméter, Hermes, Hades, Ares, Dionísio e por aí vai.
e saber, né, fluir por ir lá no mundo conhecido, vir ao mundo desconhecido, à sombra, e depois voltar, que é o que esse Hermes aqui pode fazer, sabe fazer, é o grande objetivo da existência. O tal desenvolvimento pessoal, né? Desenvolvimento espiritual de que se fala tanto. E quando a gente chega, se torna capaz de fazer isso, olha para onde a gente vai? Para o mundo. Aí sim, a gente se torna esse hermafrodito, né? Que é quem está representado aqui. Claro que é uma figura simbólica, arquetípica, quando a gente consegue unir num casamento alquímico nossa face feminina e nossa face masculina. A gente fecha a jornada aqui com Ouroboros, a serpente que morde o próprio rabo. A gente ganha cada vez mais sabedoria para ter domínio sobre os 4 elementos, dominar nossas formas de pensar, de intuir, de agir no mundo e de sentir em direção a objetivos próprios, objetivos harmônicos, tanto com o nosso lado feminino, nosso lado sensível, quanto com o nosso lado masculino, nosso lado mais pragmático, mais ativo. Bom, são lindos arcanos, eu pelo menos gosto muito, eu acho muito bonitinha essa temática dos desenhos, que lembra muito livro infantil, né? Inclusive a ilustradora desse tarô, ela é ilustradora de livros infantis. E aí, eu vou deixar aqui algumas sugestões para vocês. A gente vai agora passar para os arcanos menores, que eu vou fazer como eu disse, né? Aqui a gente começa então nossa parte de oráculo, em que vocês vão escolher daqui a pouquinho uma das 4 histórias, ou mais de uma, dependendo da intuição de vocês, para vocês escutarem. Porém, já vou deixando aqui algumas sugestões que também vão estar na descrição do vídeo, tá? Inclusive, gente, sempre abram lá a descrição, porque lá tem outras informações sobre o canal também, que talvez vocês queiram saber. Bom, lá na descrição eu vou colocar alguns links para ajudar vocês a se aprofundarem ainda mais naquilo que eu falei. Quem se interessou, quem gostou do que eu falei a respeito da mitologia, a importância da mitologia grega, para bruxaria, inclusive, né, para magia da psique, ou para quem simplesmente quer conhecer mais a psique profunda, os fundamentos da psique profunda aqui que regem a nossa sociedade, as sociedades ocidentais de forma geral. Eu vou deixar algumas dicas. Uma vai ser o link para uma gravação de um documentário antigo já, mas muito bacana, muito revelador da importância dos mitos, que é O Poder do Mito. É uma entrevista que foi feita com um autor estudioso da mitologia, que é para mim uma das principais referências, que é o Joseph Campbell, inclusive já ficam esse nome, e o do Jung, né, já muito conhecido, para quem quiser se aprofundar nesses temas de que eu falei hoje. Então já sugiro de cara o livro do Jung, Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo, e indico também O Poder do Mito, do Joseph Campbell. Se você não quer ler, não tem o costume de ler, não está afim, fica aqui na descrição o link para esse documentário. São quase mais de 6 horas de documentário, divididinho, numa playlist que eu encontrei e que eu vou deixar o link para que vocês possam assistir, tá bom? Outra sugestão que eu vou deixar vai ser do portal Helenos, né? Aqui no Brasil, a gente tem um grupo reconstrucionista das tradições espirituais, religiosas da Grécia Antiga. Tá? Isso é para quem tem um interesse assim, nossa, Elisa, como é que pode, né? Igual às vezes tem comentário aqui assim, como é que pode? Você respondeu exatamente o que eu precisava. Eu estava pensando nisso e aí veio a leitura. Então, para quem vivenciou algo parecido aí, né, já andava interessado em se aprofundar nos mitos helênicos, os helenos é também como se chamavam os gregos, né, antigamente. Quem quer se aprofundar ainda mais, quem quer ouvir um podcast, lá eles têm um podcast muito legal sobre cada um dos deuses, né? Já caso você tenha se interessado por algum deles aqui, queira se aprofundar, vou deixar o link para o perfil deles, o canal deles aqui no YouTube, Helenos, e aí lá vocês vão encontrar mais material para se aprofundarem, ok? Já vou contando para vocês também que em breve temos novidades. Meu aniversário está chegando, eu faço aniversário na chegada aí do inverno, e o presente que eu vou dar para mim, espero que para vocês também, espero que vocês gostem, vai ser a 2ª temporada do nosso podcast, O Ninho das Serpentes. E não estou falando isso aqui agora à toa, né? A gente vai passar aí, eu acredito,
por temas relacionados aos deuses da mitologia grega, mas a outros deuses e deusas, né, e figuras da mitologia e das mitologias de forma geral. Ando estudando muito esse tema e acredito que não à toa, né? As anciãs estão sempre aqui me direcionando. Então acredito que é mais uma forma como eu posso contribuir aí para o desenvolvimento pessoal, para o desenvolvimento magístico, né, mediúnico de quem me assiste, tá bom? Então aguardem aí novidades. Vamos lá agora para a nossa segunda parte. A gente vai ter um oráculo aqui. Beber uma aguinha. Como é que a gente vai fazer? É claro que eu não vou passar por todas as cartas dos arcanos menores aqui não, tá? O que eu vou fazer vai ser contar as histórias de cada um desses naipes, porque essa é outra característica que eu gosto muito no tarô mitológico. Ele não tem uma descriçãozinha para cada uma das cartas dos arcanos menores. O que ele faz? Ele conta 4 histórias, cada história é dividida em cenas, e essas cenas são o que vai compor aí as cartas de As até 10. E as personagens dessas histórias vão compor as cartas da corte, né? Pajem, cavaleiro, rei e rainha. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó, vou deixar por enquanto nossos naipes aqui. E você, o que será que você está precisando ouvir nesse momento? Uma narrativa que fala de ouros, ou seja, da vida prática, da vida material. Uma narrativa que fala de copas, né, do mundo emocional, dos relacionamentos. Será que você está precisando ouvir uma história que fala da mente, né? Inclusive essa narrativa que é muito bacana, que fala de aspectos da mente, da linguagem, das decisões da vida racional? Ou será que você está precisando ouvir uma história sobre inspiração, sobre desejo, sobre tesão e realização a partir desse lugar? Então vamos saber. Vou embaralhar aqui nossas cartas, vou te chamar para inspirar e expirar profundamente, se colocar na posição mais confortável e silenciosa que for possível para você nesse momento, para que você possa ouvir sua intuição e dizer para mim, na verdade dizer para si, qual ou quais são as histórias que você precisa ouvir nesse momento, aquelas histórias que vão de fato te ajudar a ter insights, a ter ideias, a ver a sua realidade aí de um jeito que te ajuda a tomar decisões em direção aos seus objetivos de vida, que te levem aos propósitos aí da sua alma, daquilo que você quer, da forma como você quer que suas relações se deem, da forma como você quer que a sua profissão, seus caminhos aí, relacionamentos familiares, enfim, para melhorar a vida, para torná-la aí mais adequada aos seus próprios propósitos. Então vamos lá? Escolha. Talvez você queira ouvir mais de uma, né? Tô intuindo aqui 2 cartas, ou até 3 cartas, ou todas elas. Cada pessoa está num momento e a gente vai respeitar isso, ok? Então, se você escolheu a carta número 1, se precisar de mais tempo aí para escolher, pausa o vídeo, tá bom? Porque agora eu vou mostrar as cartas, quais foram, e você pode ir se encaminhando diretamente para a história que você escolheu aqui nos capítulos do vídeo. Bom, a carta 1, se você escolheu, você vai ouvir a história do As de Ouros, a história do naipe de ouros, na verdade, que é a história de Dédalo, o artista, o artesão. Agora, se você escolheu a carta 2, você vai ouvir a história, a história de Jasão e os Argonautas, a aventura inspirada. Muito bom. Se você escolheu a 3, você vai ouvir a história de Eros e Psique, o romance, a história dos encontros afetivos, amorosos. Muito bom. Ok, e se você escolheu a carta número 4, você vai ouvir a história do naipe de espadas, a história de Orestes e a maldição da casa de Atreu. Olha, essa história
ela é uma das bases do que vai ajudar a constituir, sabe o quê? A nossa justiça, tá? O conceito de justiça. Essa é uma história que é muito estudada pelo pessoal do direito. Ela é base, uma das bases que ajuda a constituir como é que vai funcionar a justiça institucional dos países ocidentais, do Brasil, inclusive. Tá bom? Pra você ter uma ideia da importância aí dos mitos, a importância muitas vezes oculta dos mitos gregos no nosso dia a dia, como bases da cultura ocidental. Bom, já falei disso demais, não vou voltar nesse assunto. Fique à vontade agora para ir aqui nos capítulos para a história que você escolheu. Eu espero de coração que seja uma história ou sejam histórias que te inspirem e que realmente te ajudem a trazer luz para algum aspecto ou vários aspectos da sua vida nesse momento. E é isso, vamos lá? Até mais! Olá, você que escolheu hoje a nossa carta número 1, a carta do As de Ouros, e vai ouvir aqui então a história de Dédalo, esse artesão incrível e que vai gerar prosperidade na própria vida através da sua atuação no mundo. Essa é uma jornada muito interessante aqui sobre a vida material. Espero trazer esclarecimentos e uma visão mais clara aí, especialmente para a sua vida material, né? O As de Ouros ele vai falar de finanças, de relação com o corpo físico e com o mundo material de forma geral, com a prosperidade. Então, vou contar a história para você. Agora, se possível, deixa a mente bem serena. Se quiser, até fecha os olhos. O objetivo aqui é que você possa ouvir essa história e relacioná-la com aspectos da sua vida aí cotidiana e trazer ensinamentos, insights, visões para ajudar você nas suas decisões. Bom, a história de Dédalo, o escultor e artesão ateniense que construiu o labirinto para o rei Minos de Creta, é uma lenda sutil e o seu herói tem muitas nuances, pois ele não é um homem totalmente bom, nem tampouco um vilão, mas uma curiosa mistura de ambos. Com o seu protagonista engenhoso e amoral, essa história é própria para o naipe de Ouros, porque ilustra os problemas, os desafios, as aspirações, as armadilhas e a complexa moralidade do esforço humano com seus fracassos e suas realizações. Dédalo descendia da casa real de Atenas e era um ferreiro maravilhoso, instruído pela própria deusa Atena. Ele passou sua juventude aperfeiçoando suas habilidades, e até dizem que foi ele quem inventou a serra e o machado, bem como foi o primeiro homem a colocar braços e pernas nas primitivas estátuas disformes dos deuses. Ainda jovem, ficou famoso por sua engenhosidade e sagacidade. Entretanto, esse sucesso prematuro estava malfadado por seu mau caráter. Dédalo tinha um sobrinho chamado Talos, que apesar de ter 12 anos, começou a superar o seu dotado tio na arte de criar ferramentas e lindos objetos. Ainda criança, Talos inventou a roda do ceramista e o compasso. Dédalo ficou incrivelmente ciumento e desesperado com esse conflito, pois, embora gostasse e admirasse seu sobrinho, em razão da sua ambição, não podia tolerar o fato de sua própria reputação ser ameaçada dessa maneira. Então, ele matou Talos, jogando o garoto do alto do templo de Atena. Preso no momento em que escondia o corpo, Dédalo estava condenado, mas conseguiu fugir de Atenas antes que qualquer sentença lhe fosse imputada. Ele se dirigiu para Creta e procurou e recebeu a proteção do rei Minos. Durante algum tempo, viveu com grandes favores em Knossos, a capital de Minos, criando maravilhosas arquiteturas para o rei e divertindo as crianças do palácio com brinquedos engenhosos. Foi então que a má sorte atingiu o rei Minos, com quem nos deparamos anteriormente lá na história da Carta da Torre dos Arcanos Maiores. Minos ofendera Poseidon
recusando-se a sacrificar um touro branco no altar do deus. E Poseidon revidou, fazendo com que Pasífae, a esposa do rei, se apaixonasse perdidamente pelo touro. Levada pela sua louca compulsão, Pasífae pediu que Dédalo encontrasse um meio pelo qual ela pudesse encontrar-se e copular secretamente com o touro. E assim Dédalo encontra-se novamente em um grande conflito, pois Minos era o seu protetor e patrono. Entretanto, estava claro que a mão do deus estava sobre Pasífae. Afinal, Dédalo optou pelo deus e construiu uma vaca de madeira na qual Pasífae entrou e copulou com o touro. Dessa união nasceu o terrível e horrendo Minotauro, com a cabeça de touro e o corpo de homem. Desconhecendo o envolvimento de Dédalo nessa concepção, o rei pediu ao artesão que construísse um esconderijo em que o monstro pudesse ser encerrado. Dédalo concordou em servir novamente o seu protetor e construiu os tortuosos corredores do labirinto, no qual quem ali entrasse estaria irremediavelmente perdido. Mas quando o herói Jasão chegou a Creta para matar o Minotauro, a filha de Minos, Ariadne, apaixonou-se por ele e dirigiu-se a Dédalo para descobrir um meio de o herói entrar e sair do labirinto. Novamente Dédalo traiu seu mestre, preparando um novelo de fio dourado. Foi assim que, com Ariadne segurando a extremidade do novelo, Jasão penetrou nos escuros corredores do labirinto, matou o Minotauro e voltou à luz do sol, são e salvo. Dessa vez, o rei Minos descobre a traição do seu artesão e fecha Dédalo no labirinto. Mas o ferreiro engenhosamente consegue fazer um par de asas de cera de abelha, madeira e penas que a agradecida Pasífae lhe trouxe e levanta voo do alto de uma das torres do labirinto. Levado pelo vento, ele finalmente consegue pousar em Cumae, na costa da Itália. Dali, ele se dirige para Sicília, onde recebe os favores do rei Cócalos. Furioso com a sua fuga, o rei Minos perseguiu Dédalo por toda a Grécia e Itália, levando consigo uma concha de Triton no formato cônico, com um furo muito pequeno na ponta. E por onde ele passava, oferecia uma grande recompensa para quem conseguisse passar um fio de algodão através dela. Um feito que, ele sabia, apenas Dédalo conseguiria realizar. E foi dessa maneira que o rei descobriu seu esconderijo. Mas Cócalos não quis separar-se dele e ordenou que suas filhas derramassem óleo quente no banho de Minos. E assim, Dédalo conseguiu viver satisfeito e rico até atingir uma idade avançada. Essa é a história de Dédalo. E aí a gente pode pensar, né? Nossa, mas foi alguém que usou das suas habilidades de uma forma muito amoral, ora fazendo a coisa certa, a justa, a nobre, e ora não, agindo apenas, né, para fazer as vontades ali de alguma divindade, de algum rei, né, de alguma pessoa de importância. E aí eu pergunto para você, e não é assim no plano material? Aqui no nosso mundo, né, sem a gente tentar idealizá-lo demais, mas vendo ele como ele é, na prática, muitas vezes nós vendemos os nossos dons e talentos, nossas habilidades profissionais para gente que não necessariamente é nobre, é justa, é boa. Especialmente quando a gente está mais focado em acumular finanças, acumular recursos ou em sobreviver, do que em viver uma experiência de vida que seja de fato o mais digna possível, o mais honesta, verdadeira, nobre, né? Pensando no bem do coletivo, do outro, assim como eu penso no meu. Essa é uma visão que nasce muito pós-cristianismo, né? Então aqui, o que a gente encontra na narrativa do Dédalo é a ideia de que, para construir no mundo material, a gente precisa negociar com as intenções, vontades e desejos de outras pessoas o tempo inteiro. De preferência, fazendo, né, sobrelevar, dando mais relevo para os nossos dons e talentos quando usados em benefício não só da gente, quanto dos outros também. Mas convenhamos, né, imperfeito como é o nosso plano material, dual como ele é, nem sempre a gente vai conseguir fazer isso.
Importante mesmo talvez seja a gente estar sempre aberta a aprender com os erros e acertos, ser honesto com a gente mesmo quando não dá ou não quer ser honesto com o outro, né? Ai, se eu for honesta demais, vou perder meu emprego, vou perder essa oportunidade. Mas que você seja pelo menos com você mesma, né? Com você mesmo lá em frente ao espelho, quando deita a cabecinha no travesseiro antes de dormir. Por que motivo eu estou agindo de tal forma? Por um motivo econômico, por um motivo moral, por um motivo humano? E ter clareza sobre isso já é o primeiro passo para tentar se melhorar, se quiser, como quiser, ao longo da jornada. Essa é a história desse naipe. Eu espero que ela possa esclarecer, trazer boas ideias, uma reflexão útil aí para o seu momento. E fica ligado que com certeza esse tarô vai ser usado em outros momentos aqui no canal. É isso por hoje. Até mais. Tchau, tchau. Olá, você que escolheu hoje a nossa história número 2. A história aqui é de Jazão e os Argonautas. O naipe é o naipe de paus, então a gente vai falar de inspiração, de intuição, de tesão pela vida e da vivência das aventuras do dia a dia. E aventuras às vezes aí muito cotidianas, né? Mas que podem e devem nos inspirar a construir uma vida que tenha de fato a ver com a nossa essência, com a chama, né, com a centelha que habita todos e todas nós. Vamos lá então, ó, a jornada aqui, como eu disse, é a de Jazão e os Argonautas. Vou colocar as cartas aqui para você. Para quem não viu a primeira parte, esse aqui é o tarô mitológico e ele, em lugar de trazer uma descrição para cada uma das cartas, os arcanos menores, o que ele traz é uma história, uma mesma história, e cada etapa dela é vista numa das cartas, né? Eu vou contar a história para você, inspire e expira profundamente, se posiciona aí da forma mais confortável que for possível. O objetivo é que essa história te inspire, te ajude a reconhecer aí, ó, conselhos ou ideias para te ajudar no seu momento atual em alguma área da vida ou várias, tá bom? Vamos lá então, vamos conhecer a história de Jazão e os Argonautas, ou relembrar, caso você já conheça. Bom, a história de Jazão e os Argonautas e a sua expedição à procura do Velocino de Ouro é uma característica lenda heróica, cheia de aventura e uma jornada corajosa ao desconhecido. Como a história é, na realidade, uma missão na qual o herói depende das suas faculdades, além da vontade e do pensamento racional, a história de Jazão pode ser interpretada como uma descrição da imaginação criativa e do seu misterioso poder de provocar acontecimentos e de proporcionar soluções a partir dos níveis interiores que transcendem a nossa compreensão consciente. A atuação espiritual, né? Portanto, a história de Jazão é uma aventura específica que diz respeito ao tema central da imaginação humana. A origem do Velocino de Ouro, o objetivo mágico da missão de Jazão, era o seguinte. Frixo e Ele, filhos de Átamas, que por sua vez era filho de Éolo e rei de Orcômenes, eram odiados pela madrasta, Ino. Com suas próprias vidas sendo ameaçadas, os dois fugiram montados num fabuloso carneiro, presente de Zeus, o rei dos deuses. Esse carneiro era dotado de razão e de fala. Ele tinha um velocino de ouro e podia voar. Durante a fuga, Ele caiu no mar, e o lugar em que caiu foi mais tarde chamado de Helesponto. Mas Frixo teve mais sorte e alcançou a região da Cólquida, no Mar Negro. Ele então sacrificou o carneiro a Zeus, seu protetor, e ofereceu o velocino de ouro a Aetes, rei daquela região, que o pendurou em uma árvore e colocou um dragão para vigiá-lo. O velocino está aqui, ó, que é a pele, né, de ouro do carneiro. Enquanto isso ocorria, lá em Iolcos, na Tessália, reinava o rei Pélias, que usurpara o trono de Esson, o seu irmão mais velho. O filho de Esson, Jazão, quanto pequeno, foi confiado aos cuidados do centauro Quiron, para que ele o protegesse da ira do seu tio Pélias.
Mais tarde, Quiron revelou a Jazão o segredo da sua origem, e ele imediatamente foi ao tio e exigiu por direito o governo do reino. Pélias ficou assustado, pois um oráculo o havia advertido que um homem que o visitaria vestindo uma única sandália, e esse homem era justamente Jazão, que havia perdido uma de suas sandálias ao cruzar o rio. Portanto, Pélias prometeu a Jazão que concordaria com seu pedido, mas com uma condição: que Jazão fosse a Cólquida e lhe trouxesse o velocino de ouro que pertencia ao santuário de Zeus em Iolcos. Por conseguinte, Jazão começou a construir um navio de 50 remos, o Argo, no qual ele colocou um ramo de carvalho profético de Zeus. Ele juntou os heróis mais famosos, entre eles Cástor e Pólux, os gêmeos guerreiros, Héracles, que é o nome de Hércules, Orfeu, o cantor, e o rei Teseu de Atenas. E esses destemidos aventureiros partiram em busca do famoso velocino de ouro. A viagem foi cheia de incidentes e eles foram obrigados a lutar contra monstros e os homens, assim como contra os elementos da natureza. Finalmente, eles chegaram ao reino de Aites, onde o velocino de ouro estava guardado. Por sorte de Jazão, a filha do rei Aites, a feiticeira Medeia, apaixonou-se por ele e o ajudou a vencer o dragão que vigiava o precioso troféu. O rei Aetes procurou impedir a fuga dos argonautas com soldados ferozes que surgiram dos dentes do dragão, que Jazão matara. Mas os heróis conseguiram zarpar em seu navio, o Argo, perseguidos de perto por Aetes. Medeia, que acompanhava Jazão e que não morria de amores pela família, cruelmente cortou seu irmão Absirto em pedaços e os espalhou pelo mar. Em sua dor, Aetes ordenou que a frota parasse para recolher os restos do corpo do herdeiro, e o Argo, com sua tripulação, pôde então seguir a viagem de volta para Iolcos sem esse percalço. Entretanto, a volta provou ser tão perigosa quanto a ida, e Jazão e seus companheiros tiveram de atravessar dois grandes e perigosos rochedos, Sila e Caríbdes, ao norte do Bósforo, cujas águas revoltas podiam esmagar um navio. Mas finalmente Jazão chegou a Iolcos com o velocino de ouro. Ali ele descobriu que Pélias havia matado seu pai Esson na certeza de que Jazão não voltaria da sua perigosa viagem. Jazão então vingou a morte do seu pai por meio de Medeia, que com seus feitiços fez com que suas filhas o matassem. Em seguida, Jazão assumiu o trono de Iolcos, mas a sua vitória provavelmente subiu-lhe a cabeça, pois insatisfeito com um só reino, ele procurou outro, a coroa de Corinto, casando-se com Creusa, a filha do rei Creon de Corinto. Isso fez com que Medeia se enfurecesse, a ponto de vingar-se matando não somente Creusa, mas também os filhos que teve com Jazão. Quanto a Jazão, alguns dizem que ele se enfastiou da vida e achou que o reino de Iolcos era um peso. Já velho e pensando constantemente em seus dias de glória, ele ficava sentado à sombra do velho Argo que apodrecia. Um dia, a polpa do navio despencou sobre ele, esmagando-o à morte. Uau! E aí alguns podem pensar, caramba, Elisa, mas que história difícil, pesada e sem final feliz, né? Como muitas vezes são, ou sempre são, as tragédias gregas. A grande diferença, né, entre tragédia e comédia não tem nada a ver com comédia ser de humor, não. É porque as comédias eram histórias que terminavam com um final feliz. E as tragédias, como vocês ouviram, elas terminavam com finais tristes, né? Porém, muito reais. E por que eu estou falando isso? Qual é o grande tema aqui da história de Jazão e que talvez caiba para suas reflexões de hoje? Jazão era um homem movido pela centelha do fogo do próprio desejo.
né? Muitas vezes até deixando de ouvir uma outra centelha, um outro fogo, que é o fogo divino, o fogo da intuição, ele seguia realizando, né, feitos e superando as dificuldades da viagem com os argonautas, muitas vezes motivado apenas pela própria vontade muito mundana, né? A satisfação dos desejos de poder, dos desejos eróticos, né? Ele não pôde ser fiel a Medeia, enfim, ele buscou uma outra companheira. O fato é que a grande reflexão que Jasão permite que a gente faça tem a ver com como é que você está direcionando aí, como é que eu estou direcionando aqui a minha vontade, o meu desejo. Ele é essa vontade, esse desejo, ele me estimula a tomar as melhores decisões em meu benefício, em benefício dos que estão ao redor? Ou me motiva apenas a sempre querer mais, querer me provar ainda mais, querer viver de aventuras, né? No final da jornada, vocês ouviram que Jasão pode ter ficado meio chateado porque agora que eu conquistei, né? Eu gostava mesmo era da aventura, do ir, conquistar o Velocino, conquistar mulheres. Quando eu já conquistei o que eu queria, um reino para chamar de meu, uma família para chamar de minha, né? Com Medeia e seus filhos, ele se sente entediado, né? Ele sente que não era bem isso, eu queria continuar conquistando. Fogo queimando em nós, pessoal, ele não tem limites, a não ser que a gente dê limite a eles, não é verdade? Então, cuidado aí, ainda mais em tempos que vivemos hoje em dia, né, de muito estímulo ao nosso desejo, eu quero sempre mais, eu nunca tenho o suficiente, o mercado, né, se utiliza muito disso, né, tornando a gente super consumista. Eu tenho desejo de comprar isso, de comprar aquilo, isso nunca acaba, né? É um poço sem fundo de vontades, de fogo queimando dentro da gente. Cuidado, porque isso pode incendiar os nossos propósitos, né? Qual é mesmo o propósito dessa viagem? O propósito da viagem dos argonautas era que ele pudesse recuperar o Velocino de Ouro e assim recuperar o trono que era de direito dele. Mas se a gente vai na aventura pela aventura, né, apenas pelo prazer de se aventurar na vida, pode ser que a gente acabe se perdendo de coisas realmente importantes, de vínculos, né, de propósitos realmente relevantes. Só por, né, o desejo de fazer por fazer, como se isso por si só, a aventura por si só, fosse a linha de chegada. Isso pode ter efeitos bacanas ou não na nossa experiência, não se trata aqui, né, de demonizar o nosso lado aventureiro, mas de reconhecer e buscar cada vez mais clareza sobre a que o meu lado aventureiro, que o meu lado imaginativo, criativo, cheio de tesão pela vida, a que ele está servindo, né? Essa é a reflexão aqui desse naipe. Espero que tenha sido uma história inspiradora, que tenha te suscitado aí pensamentos, reflexões, boas ideias. E a gente se vê nos nossos próximos oráculos, tá bom? Tchau, tchau. Olá, você que hoje escolheu a nossa história número 3. A carta aqui referente ao naipe de copas. Vamos contar uma historinha então sobre amor e relacionamentos, sobre paixão, relacionamentos e a construção do amor. A história desse naipe é a história de Eros e Psique. Espero que seja uma história que te ajude, te inspire aí na vivência, a melhor vivência possível do seu mundo emocional, através da historinha desse naipe no tarô mitológico. Vamos lá então, inspire e expira profundamente. Espero que você tenha visto a parte inicial do vídeo, em que a gente passou por todas as cartas, eu expliquei um pouquinho a proposta do tarô mitológico. Mas vamos lá, agora é hora de apaziguar a mente e o coração, só ouvir a história, se quiser até fecha os olhos. Pensa aí na sua vida afetiva, vamos ver se essa história te inspira e como te inspira. Bom, na realidade, a lenda de Eros e Psique é o desenvolvimento e o amadurecimento dos sentimentos e a capacidade do relacionamento com outra pessoa. De certa forma, é uma jornada, uma viagem, mas diferente da grande jornada do louco lá pelos arcanos maiores, porque se trata de uma aventura específica que diz respeito ao tema central que é o coração humano. Psique, uma palavra que em grego significa alma, era uma princesa de grande beleza e de quem a própria deusa Afrodite tinha ciúmes.
Ela ordenou ao seu filho Eros, o deus do amor, que castigasse a audaciosa mortal. Logo depois, um oráculo mandou que o pai de Psique, ameaçado de terrível calamidade, levasse a filha a um rochedo solitário, na qual ela se tornaria vítima de um monstro. Mas quando Eros viu a jovem, que deveria ser sacrificada, ficou tão surpreso com a sua beleza que levou um tombo e acabou picando-se com uma de suas próprias flechas, aquelas que ele usava com tanta eficiência para incutir amor, tanto em mortais quanto em deuses. E assim, Eros apaixonou-se por quem sua mãe lhe ordenara destruir. Tremendo, mas resignada, Psique aguardava em seu rochedo solitário a realização do oráculo, quando de repente ela percebeu que estava sendo levada gentilmente pelos ventos a um magnífico palácio. Ao cair da noite, quando Psique quase dormia, um ser misterioso apareceu na escuridão, dizendo-lhe ser o marido ao qual ela era destinada. Ela não podia lhe ver as feições, mas a sua voz era gentil e suas palavras eram cheias de ternura. O casamento foi devidamente realizado, mas ao alvorecer, antes de retirar-se, o estranho fez com que Psique prometesse nunca tentar ver o seu rosto. Psique não era infeliz com a sua nova vida e nada lhe faltava, com exceção da deliciosa presença do marido, que somente a visitava durante a noite. A sua felicidade teria continuado dessa maneira, não fosse por suas duas irmãs invejosas que plantaram a semente da suspeita em seu coração, dizendo que o marido devia ser um monstro horrível, já que lhe escondia o rosto. Tanto insistiram que uma noite, apesar da sua promessa, Psique levantou-se da cama que compartilhava com seu marido e acendeu uma lanterna, iluminando o rosto misterioso. Em vez de um monstro terrível, ela contemplou o mais lindo jovem do mundo, o próprio Eros. Ao pé da cama estavam sua aljava e suas flechas. Chocada, Psique virou-se em direção à cama, mas caiu e feriu-se com uma das flechas, apaixonando-se profundamente pelo jovem deus, que ela anteriormente havia aceitado, porque ele a amava. Ao cair, ela despertou Eros, que a repreendeu por sua falta de fé e imediatamente desapareceu. O palácio também desaparecera e a pobre Psique encontrou-se novamente no rochedo solitário, no seio de um apavorante isolamento. No início, ela considerou suicidar-se e se jogou em um rio que estava próximo, mas as águas levaram-na delicadamente para a margem oposta. Dali em diante, ela passou a vaguear pelo mundo, à procura do amor perdido, perseguida pela ira de Afrodite e forçada pela deusa a submeter-se a uma série de terríveis provações. Entretanto, ela conseguiu superar todas as provas, assistida pelas criaturas da natureza, as formigas, os pássaros, os caniços. Ela teve de descer ao submundo, cujo acesso era proibido a qualquer ser humano. Finalmente, sensibilizado com o arrependimento de sua esposa, que nunca deixara de amar e de proteger, Eros implorou a permissão de Zeus para que Psique se reunisse a ele. Afrodite então esqueceu seu rancor e suas segundas núpcias, e as segundas núpcias dos dois amantes foram celebradas com grande alegria. Essa é a história muito resumida, porém ainda cheia de encanto, de Eros e Psique lá na mitologia grega. E ela diz muito sobre a natureza dos relacionamentos afetivos, né? Não só amorosos, mas principalmente. Aqui também a gente encontra indicações de como funciona o relacionamento com amizades, com familiares, como é que a gente passa de uma idealização, né? Aquele período, aquela etapa da relação em que um só deixa o outro ver a sua melhor face, né? Não se mostra plenamente, não se mostra, e às vezes não mostra nada, né? E como às vezes a gente precisa passar por uma espécie de desilusão, uma espécie de situação limite, em que aí sim as pessoas passam a se ver uma a outra como de fato são, ou pelo menos mais próximas, né, do autêntico, do que só mostrando aquela face que queriam mostrar no início, na hora da conquista e da paixão.
Aqui a gente tem uma narrativa que conta para nós como passar da fase do apaixonamento, que turva a nossa visão, para uma fase, né, depois de burilar, de trabalhar o relacionamento, provando, cada um a seu modo, que quer estar naquela relação, né, que está disposto, disposta a sacrificar-se, né, a passar aí maus bocados, às vezes na mão da sogra, como no caso da Psique. Mas tô brincando, né? Na verdade, as provas vêm de vários lugares diferentes para ver se aquela união realmente é uma união que se sustenta, né? Não só com base na paixão inicial, mas com base na vontade real daquelas pessoas de estarem juntas e assim superarem os desafios, né, no meio do caminho. E aí chega-se ao ponto em que essa união pode se estabelecer de novo, as segundas núpcias, né, de Eros e Psique, de uma forma mais genuína, verdadeira. Então, o Deus da paixão, né, e a alma, Psique significa alma, eles se encontram quando a gente consegue superar as idealizações, os limites que a gente coloca no início. Ó, você pode me ver, mas só pode me ver desse jeito, né? Você pode me ver, mas só à noite, só quando eu tô maquiada, só quando eu tô na minha melhor forma. E aí, essa é uma barreira que precisa ser superada para a constituição de uma relação verdadeiramente amorosa. A transição, resumindo, né? Da paixão, do apaixonamento, do momento da conquista, para aquela relação que é baseada no amor, na compreensão mútua, na vontade de fazer dar certo de todos e todas envolvidos e envolvidas. Ok? Essa é a jornada aqui da história do As de Copas, na história de Copas desse tarô. Eu espero que ela tenha te inspirado de alguma forma a refletir sobre os seus relacionamentos, seus afetos. E é isso, a gente se vê nos nossos próximos oráculos, tá bom? Tchau, tchau. Olá, você que hoje escolheu a nossa carta número 4, a nossa história número 4, através aqui da carta do As de Espadas. Aqui nós temos a deusa Atena, inaugurando a nossa história, uma história que vai falar da mente, da razão, né, dos padrões de entendimento da realidade. Como eu citei lá no início, lá no meio da leitura, eu acho, no meio do vídeo, essa aqui é uma jornada, uma história muito usada, muito estudada pelo pessoal lá da área do direito, para entender como é que funciona o estabelecimento da justiça, um tipo de justiça bem específico e que permeia muito da nossa realidade hoje em dia. Mas vamos lá, primeiro eu quero contar a história, sem dar muito spoiler, caso você não a conheça. Vou te chamar para inspirar e expirar profundamente, se colocar aí na posição mais confortável e silenciosa que for possível. O objetivo de te contar essa história é que você possa se inspirar nela e ouvir sua intuição. Como será que essa história pode te ajudar a entender melhor seu cenário, suas relações, sua forma de pensar, especialmente aqui, né? Sua forma de pensar, elemento ar, espadas no tarô é a mente. E dessa forma te ajudar a ter os melhores insights, as melhores visões e entendimentos para te ajudar a organizar a sua vida em direção aos seus objetivos e tomar as melhores decisões aí, tá bom? Vou contar a história para você, se quiser até fecha os olhos para ficar mais introspectiva, introspectivo, sem muitas distrações, focar bastante aqui na narrativa, na historinha que eu vou te contar. Então, temos aqui a história de Orestes e a maldição da casa de Atreu. Bom, é uma história sombria, cheia de conflitos e de mortes, e uma das mais poderosas dentre os mitos gregos. No seu ponto focal está o conflito de dois grandes princípios opostos, o direito da mãe e o direito do pai. E é esse embate de princípios que faz com que esse conto seja adequado para ilustrar o conflitante e turbulento, mas imensamente criativo naipe de espadas. Esse naipe trata da mente humana em sua forma mais poderosa, a capacidade de criar o bom e o mau destino de acordo com a força das nossas crenças, convicções e princípios. A completa lenda da maldição da casa de Atreu é longa e conturbada, e aqui trataremos principalmente do seu capítulo final. Resumidamente, ela começa com o crime do rei Tântalo da Lídia.
que se tornou tão arrogante que, em sua loucura, zombou dos deuses. Ele cortou seu pequeno filho em pedaços, servindo-o como banquete aos deuses, que ele havia convidado para testar a sabedoria dos deuses. Gente, ele queria testar se os deuses descobriam se era carne humana ou não que estava sendo oferecida. Olha só. Por esse ato de selvageria e de arrogância, os deuses amaldiçoaram toda a descendência de Tântalo. E assim, a maldição da casa de Atreu começa com o uso impróprio da mente. Esse dom ambivalente do homem, que o eleva acima dos animais, mas que também lhe proporciona o poder de destruir desenfreadamente. Iniciamos nossa exploração do naipe de espadas com Orestes, o jovem príncipe de Argos, que descobriu que a maldição da família havia sido transferida para ele na forma de uma terrível escolha. Orestes era filho do rei Agamenon e da rainha Clitemnestra de Argos, e a maldição passara pelo pai e pelo avô de Agamenon. Quando a guerra entre gregos e troianos foi declarada, e o início dela a gente viu um pouco na história de Paris, lá na Carta dos Enamorados, Agamenon era então um dos chefes militares eleitos para comandar os exércitos que se dirigiriam para Troia pelo mar. Com a sua arrogância, ele conseguiu ofender a deusa Hécate, ou Ártemis em outras versões, zombando dela em um dos seus santuários sagrados. Zangada, Hécate provocou uma terrível tempestade que segurou a frota grega no porto. Bom, aí o oráculo da deusa informou a Agamenon que ele deveria oferecer um grande sacrifício a ela antes que a deusa acabasse com a tempestade. Ele deveria sacrificar a sua própria filha, Ifigênia, no altar da deusa, em Aulis, ou então desistir da potencial glória de liderar os exércitos gregos para Troia. Para Agamenon, a glória era muito mais importante do que uma filha, afinal ele tinha outra, chamada Electra, e filhas eram menos valorizadas do que filhos. Assim, ele enganou sua esposa Clitemnestra, anunciando que Ifigênia deveria casar-se em Aulis. A menina saiu de casa, dirigiu-se para o campo militar em Aulis, onde foi sacrificada. Quando Clitemnestra soube do ocorrido, Agamenon já estava a caminho de Troia. Bom, os exércitos dele ganharam a guerra, Troia foi saqueada e Agamenon voltou para casa como herói. Mas, durante a sua ausência, Clitemnestra planejara uma vingança pela morte da filha. Ela aceitou Egisto como amante e os dois planejaram o assassinato de Agamenon. Quando ele chegou em casa, cercado de suas tropas vitoriosas, ela o recebeu amavelmente, o conduziu para o banho, onde, juntamente com o amante Egisto, o assassinou. Para prevenir qualquer interferência no plano, Clitemnestra havia enviado seu filho Orestes para uma longínqua cidade, lá na Fócida, para que ele nada soubesse do crime e não tentasse salvar ou vingar o pai. Enquanto isso, o deus Apolo apareceu para Orestes lá na Fócida, contou-lhe o ocorrido e disse que ele deveria vingar a morte de seu pai, pois essa era a obrigação de um filho. Horrorizado, Orestes protestou, porque isso significava cometer um matricídio, matar a mãe. Mas Apolo o ameaçou com a loucura e outros terríveis castigos caso ele se recusasse a obedecer ao seu comando. Finalmente, o jovem príncipe aceitou a vontade do deus com um coração pesaroso, pois matar a própria mãe, apesar de correto, de acordo com a lei patriarcal de Apolo, significava ser levado à loucura e à morte pelas fúrias, as terríveis deusas da vingança, e que consideravam que o pior de todos os crimes humanos, de acordo com a lei matriarcal, era matar a mãe. Enfim, Orestes aceitou seu destino e, em segredo, viajou de volta a Argos. Ao chegar ao palácio, somente o seu cão o reconheceu, mas finalmente também sua irmã Electra, que desejava ardentemente vingar a morte do pai. Ajudado pela irmã, Orestes primeiro matou Egisto e depois sua mãe. Dessa forma, ele cumpriu a vontade de Apolo, mas imediatamente as fúrias apareceram com suas cobras nos cabelos, asas de couro e rostos horríveis e o enlouqueceram com terríveis pesadelos e visões. Elas o assombraram por toda a Grécia, até que, desesperado e exausto, ele procurou refúgio no altar da deusa Atena.
Essa deusa, a deusa da justiça, teve piedade do jovem príncipe, que sem culpa moral própria estava preso entre duas forças poderosas e destrutivas. Ela convocou um júri de 12 juízes humanos que pudessem avaliar o caso. O júri ficou dividido em seu juízo. 6 foram a favor de Apolo, afirmando que o pai era a pessoa mais importante da vida, e 6 foram a favor das Fúrias, afirmando que era a mãe a pessoa mais importante da vida. Foi a própria Atena que decidiu o caso, votando a favor de Orestes, no exato momento em que ele expirava. A deusa, então, fez as pazes com as Fúrias, oferecendo-lhes seu próprio altar e a veneração honrosa. E dessa forma, Orestes foi libertado e a antiga maldição da casa de Atreu foi finalmente desfeita. Temos aqui, então, uma história que, apesar da versão resumida, ela guarda o principal ensinamento da história de Orestes e da maldição da casa de Atreu. Especialmente essa etapa, né, Orestes, e quem quiser saber mais, é só ler a Orestia, né, que é a história que conta lá, completa toda essa jornada da maldição dessa família. O ensinamento principal que permanece aqui é essa dualidade na justiça, né? Vocês viram que tem um júri, foi o primeiro júri da história da cultura ocidental. A necessidade, muitas vezes, da gente olhar para uma situação e reconhecer que ambos os lados têm seus méritos. Não é isso que a mente da gente faz? Aqui é a jornada de espadas, né, da mente. E, de fato, a mente da gente, muitas vezes, estabelece, tenta definir, decidir as coisas através de uma listinha de prós e contras, né? Então, a listinha de, desse lado aqui, se eu fizer desse jeito, eu vou ter tais méritos. Se eu fizer aqui, eu vou ter tais méritos. No caso de Atreu, de Orestes, aconteceu a mesma coisa. Havia algo de justo, tanto em decidir pelo lado do pai, como em decidir pelo lado da mãe. Porém, numa situação como essa, quando a gente às vezes precisa decidir, né, se esse lado está certo ou se o outro está certo, aquele caminho de fato honesto e o mais justo é escolher por nós mesmos. Não é escolher se eu vou ser partidário desse lado ou do outro lado, mas como é que eu vou ser muito honesto, honesta com o que eu penso dessa história. O que mais importa, no fim das contas, não é decidir de acordo com essa história, com esse sentido da justiça aqui, não é que você descubra de fato qual é o caminho correto, se é o caminho de honrar a mãe ou o caminho de honrar o pai. O mais importante é como é que eu honro a mim mesmo. Independente de escolher um desses dois caminhos, eu preciso escolher aquele que me convence mais da sua veracidade. Porque todos os caminhos terão suas dificuldades. Todo caminho, mesmo caminho que pareça mais correto, em algum momento alguém poderá trazer aí um argumento para você de que não é um caminho tão correto assim. Então, o ideal é que a gente decida por convicção, né? Então, eu vou decidir seguir por esse caminho aqui, não por aquele, não porque esse está mais certo necessariamente, mas porque aqui eu consigo sustentar mais a minha vontade, o meu propósito. Vou dar um exemplo. Às vezes, né, e eu recebo muito isso na minha mesa de cartomancia, as pessoas vêm buscando respostas do tipo: o que é melhor para mim? Fazer isso ou fazer aquilo? Eu vou, com as minhas cartas, ajudá-la a investigar o que acontece se ela fizer isso, o que acontece se ela fizer aquilo. Porém, no fim das contas, só ela mesma poderá dizer qual é o melhor caminho para ela. Porque o melhor caminho para a gente é e sempre será aquele que mais nos convence de que é o melhor caminho. Porque é nesse caminho, é muito bem convencida de que esse é o melhor caminho para nós, que a gente vai dar conta de lidar com as adversidades, com os problemas, com as limitações, que esse sim, eu posso garantir para vocês, existem em todo e qualquer caminho. No caso de Orestes, né, eu poderia te dar aqui um monte de motivos porque o correto seria ele ceder à vontade de Apolo. E também um monte de motivos porque seria correto ele ceder à vontade e ao desejo das Fúrias. No fim das contas, o caminho certo
é o caminho que ele banca melhor. É o caminho que ele banca com mais verdade do coração dele. Não, eu piamente acredito, eu escolho acreditar, é um movimento interno neste caminho aqui, é por isso que eu vou para ele. E não para esse. Quando a Atena vai lá e decide essa história por Orestes, o que ela está mostrando para nós? A escolha não é voltar-se para fora, é voltar-se para dentro. A melhor escolha mora dentro e não fora. Eu não preciso escolher. Vou trazer uma escolha do cotidiano para a gente fechar aqui, né? A gente faz escolhas políticas o tempo todo, né? Por esse ou aquele candidato, por esse ou aquele caminho profissional. Sempre haverão motivos, novas informações que você ainda não tem, que poderão de alguma forma transformar o caminho que antes te parecia certo em errado e vice-versa. Agora, se você escolhe com convicção, é esse o caminho que eu quero, e eu estou convicta disso agora, eu vou sustentá-lo, eu vou ter vitalidade para seguir esse caminho. Se eu escolher o tempo todo pensando no outro, né, é ele que está certo, é ela que eu devo seguir. Essas pessoas, esses caminhos, tudo que está fora de nós, a qualquer momento pode frustrar nossas expectativas de que aquele era o caminho correto. Então, talvez o melhor seja a gente escolher por aquilo que mais nos convence, mas ao mesmo tempo a gente permanecer atenta com a voz da sabedoria de Atena aqui no nosso ombrinho, né? Ouvindo a voz da sabedoria. E é ela quem vai dizer, será mesmo que ainda justifica a gente estar convicta desse caminho que a gente escolheu tempos atrás, dias atrás, anos atrás? Consultar isso o tempo todo, né? Não se petrificar nas escolhas que a gente faz, é esse o caminho que é certo e pronto. E aí, mesmo que apareçam evidências falando que o outro caminho agora é que é o melhor, não, eu vou continuar aqui. Isso é que talvez seja o grande problema da nossa mente, né? A gente não permitir que o nosso mundo mental se transforme, se enriqueça e faça novas escolhas a partir das novas informações que chegam até nós. Bom, essa é uma reflexão que eu gosto muito. Eu espero que tenha ajudado você de alguma forma aí a trazer novas ideias, renovar seu mundo mental, de forma a te ajudar a fazer as melhores escolhas para você mesmo, para você mesma nesse momento da vida, tá bom? A gente se vê nos próximos oráculos aqui do canal. Agradeço muito a sua presença e tchau, tchau.